Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, noticiário com informações atualizadas e resumidas para você que acompanha meus endereços na internet. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Bem, vamos à edição desta quinta-feira, 3 de dezembro de 2020. Santos do dia: Santo Hilário, São Cláudio e São Francisco Xavier, 3 santos nos protegendo lá no céu. É a primeira semana do Advento na Igreja Católica Apostólica Romana. Advento é a expectativa do nascimento de Jesus, do Natal. São 4 semanas. Bem, nós temos aqui também a fase da Lua, que começou no dia 30 de novembro, é a Lua cheia. Lua cheia, faltam 28 dias para terminar o ano. Este mês é mês de 31 dias, mês de dezembro. Bem, dia 3 de dezembro, quinta-feira, é dia de São Francisco Xavier, dia do delegado de polícia, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, Dia Internacional do Deficiente Físico. Vamos agora aos indicadores da economia. Vamos ver como fechou o mercado financeiro na quarta-feira, 2 de dezembro de 2020. Vamos à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória. O Arábica Bebida Dura, R$ 480. Arábica Bebida Rio, 376. Conilon, bica corrida tipo 78, 380. O dólar fechou em alta de 0,27%, cotado a R$ 5,24. A Bolsa Brasileira fechou em alta também de 0,43%. Olha, o índice Ibovespa está excelente, o índice da Bolsa, 111.878 pontos. Salário mínimo mensal, R$ 1.045. Salário mínimo por hora, R$ 4,75. Salário mínimo por dia, R$ 34,83. Taxa Selic, a taxa anual de juros do governo, 2% ao ano. E temos também a inflação dos últimos 12 meses, de acordo com o índice utilizado pelo Banco Central, 3,92%. Vamos agora à notícia das mais importantes para Colatina. O prefeito de Colatina encontrou-se ontem com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Olha que coisa importante, né? O prefeito da nossa cidade teve um encontro reservado a convite do próprio presidente da República. Então vamos à notícia. Prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, recebe convite e se reúne com o presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente colatinense Sérgio Meneghelli recebeu ligação telefônica do presidente da República, Jair Bolsonaro. No princípio, ele pensou que era trote, mas depois viu que era mesmo o chefe da nação quem o estava convidando para uma reunião em Brasília. O prefeito esteve na tarde desta quarta-feira, 2 de dezembro de 2020, com Bolsonaro, e vestiu uma camiseta com o título "Eu amo Colatina". O presidente ganhou a camiseta e vestiu esta camiseta que tem os dizeres lá, né, em relação ao nosso município, a Princesa do Norte. Nos vídeos divulgados na mídia, foi uma reunião bastante descontraída e durou cerca de meia hora. Um dos assuntos abordados foi a liberação de armazéns do IBC para a administração da Prefeitura Municipal de Colatina. O prefeito ficou de dar entrevistas nesta quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020, para falar sobre a sua impressão, né, neste primeiro encontro com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Submetralhadora apreendida em Santa Teresa, no município de Santa Teresa, vizinho de Colatina, na região serrana do estado do Espírito Santo. Durante a Operação Sentinela, a Polícia Militar encontrou uma submetralhadora. A operação se estendeu a todo o estado após levantamentos junto à Polícia Civil e com a participação do Poder Judiciário,
e autorizou mandados de busca e apreensão. Olha, é importante a realização destas operações. Elas, vez por outra, acontecem essas operações. Elas não são assim, uma vez só no ano, não. Várias vezes, esta operação chamada Sentinela foi realizada. Várias vezes a operação foi realizada justamente para deter traficantes e homicidas. Inglaterra aprova a primeira vacina contra a Covid. Olha a informação importante. O Reino Unido, mais conhecido como Inglaterra, aprovou nesta quarta-feira, 2 de dezembro de 2020, a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo laboratório Pfizer e a BioNTech, saindo na frente dos Estados Unidos e da União Europeia. Com isso, a Inglaterra se torna o primeiro país ocidental a aprovar um imunizante que pode começar a ser aplicado a mais vulneráveis já na semana que vem no território britânico. Então, os ingleses saindo na frente. Vamos falar de novo sobre a Operação Sentinela. Polícia faz operação na região norte. Eu já falei que ela é uma operação em todo o estado. A Polícia Militar de Linhares começou a quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020, com a Operação Sentinela. Pelo menos 4 pessoas foram presas suspeitas, né, de atos criminosos. Isso, eu estou falando de Linhares, né, mas a operação se estendeu ontem por todo o estado. Segundo o capitão PM Evandro, trata-se de uma repressão qualificada combatendo crimes contra a vida. Armas e drogas foram apreendidas em Soretama, Linhares e Rio Bananal, na região norte espírito-santense. 1 quilo de material similar à pasta base de cocaína foi encontrado dentro de um caminhão com o uso do cão K9 do 12º Batalhão. Andarilho mata o outro por roubo de celular. Olha, é crime até mesmo entre os próprios indivíduos em situação de rua. Vamos ver essa notícia, aonde aconteceu e como foi. Atenção! Em João Neiva, no norte do Espírito Santo, um andarilho de 55 anos foi morto a pedradas nas margens da BR-101. O autor do crime é um outro homem em situação de rua de 31 anos que matou seu colega porque foi roubado o seu celular. O delegado Leandro Esperandio disse que a vítima foi socorrida, mas faleceu no hospital. Os envolvidos estavam num ponto de ônibus abandonado, onde se consomem entorpecentes. Morte em acidente. Uma pessoa morreu na BR-101 quando uma caminhonete e um automóvel bateram de frente. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência na noite de terça-feira, dia 1º de dezembro de 2020. Nossos pêsames aí, né? A família dessa pessoa que morreu, cujo nome não foi divulgado. 34 quilos de cocaína apreendidos. Parabéns à PRF. Parabéns à PRF. Olha, deu um desfalque aí nos cofres do crime organizado, dos traficantes. 34 quilos de cocaína apreendidos. Uma operação da Polícia Rodoviária Federal, PRF, resultou na apreensão de dezenas de tabletes de cocaína na região litoral norte após a abordagem de um homem de 48 anos que conduzia um caminhão e o carona de 21 anos. A ocorrência se deu na BR-101 em São Mateus, no litoral norte espírito-santense. Havia 34 quilos de cocaína que valeriam mais ou menos 4 milhões de reais. Meu Deus do céu. Como tem drogas circulando em nosso país. Ainda bem que no atual governo do presidente Jair Bolsonaro está sendo dada aí uma ênfase muito maior ao combate ao tráfico de entorpecentes. Ainda bem. Mesmo assim,
Creio que é muito difícil, hein? Mas a PRF está fazendo o trabalho dela, a Polícia Federal também fazendo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, todas as forças de segurança atuando, e com o apoio do Poder Judiciário nós vamos conseguir vencer essa batalha. Preso homicida e traficante na Serra. Olha, no bairro Jardim Carapina respira-se com mais alívio. É que foi preso um dos criminosos mais violentos e perigosos da Serra, na região metropolitana do Espírito Santo, e que atuava na comunidade. Segundo o delegado Rodrigo Sandimori, o suspeito detido tinha prazer em matar. Contra ele estão sendo investigados 2 assassinatos e 2 tentativas de homicídio, além do envolvimento com tráfico de entorpecentes. E a extensa ficha criminal pertence a um jovem de apenas 22 anos de idade. Jogador vence câncer e vai para a seleção. O jogador Lincoln venceu um câncer nos rins. E com a extração de um deles. Teve que se submeter à extração. Mas é aquele negócio, dos males o menor. Então ele venceu o câncer nos rins com a extração de um deles. E foi convocado para participar da seleção brasileira de futebol de areia. Ele será o único capixaba na disputa do Mundial no Rio de Janeiro, capital fluminense, de 7 a 13 de dezembro de 2020, onde já está treinando. O veterano jogador Buru é seu padrinho e incentivador no esporte. Outro veterano do futebol de campo, Giovanni, que também venceu grave doença, é outro que aposta no sucesso de Lincoln. Parabéns, Lincoln, pela sua convocação, e represente bem aí a nossa comunidade capixaba. Queda na dengue e aumento da chikungunya. Olha, gente, o mosquito Aedes aegypti, ele causa zika, chikungunya e dengue, né? E parece que houve uma queda nos números relacionados à dengue e aumento da chikungunya. No Espírito Santo houve queda nos casos de dengue, mas o alerta contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti continua, pois houve aumento dos casos de chikungunya. O representante do setor no estado, Roberto Laperrière Júnior, disse que a chuva é condição favorável para o vetor da doença. Os sintomas principais da enfermidade são fortes dores nas articulações. Idosos estão vivendo mais no Espírito Santo. Olha aí, a terceira idade, a melhor idade, a terceira juventude, vivendo melhor. A média de longevidade no Espírito Santo, você sabe qual é a média? Vamos lá, então. A média de longevidade no Espírito Santo é de 79,1 anos, a segunda melhor do Brasil. Só fica atrás de Santa Catarina. 76 anos e meio é a expectativa de vida em nível nacional. Então, no Espírito Santo, 79,1 anos. Em nível nacional, 76 anos e meio. Então, nós estamos bem, hein? A pesquisa é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em crianças abaixo de 1 ano, o território capixaba registra também a menor taxa de mortalidade do país. Pesca frutuosa no sul do Espírito Santo. Vamos ver essa notícia? No mar de Itapemirim, município do sul do estado do Espírito Santo, pescadores conseguiram retirar das águas 2 toneladas e 300 quilos de peixe. O valor do quilo do peixe principal fica em torno de R$ 17,00. Tudo aconteceu dentro da legalidade, ou seja, não há proibição para a pesca. O caso aconteceu na segunda-feira, dia 30 de novembro de 2020. Olha, que pesca boa, hein? 2 toneladas e 300 quilos. Homem procurado por ameaçar ex-mulheres. Vamos ver essa notícia, hein? Deixa eu hidratar minhas pregas vocais com a água mineral com gás que eu comprei.
eu gosto muito da água gasosa, né? Então eu comprei uma água, ela estava bem geladinha, só que enquanto eu vou falando, ela está esquentando aqui. Vamos ver essas notícias sobre o homem procurado por ameaçar ex-mulheres. Quer dizer, não é uma ex só, não. São ex-mulheres. Quer dizer que o cara teve muitas. Então a polícia está à procura de um homem acusado de agredir 3 ex-mulheres na Grande Vitória. Já há medidas protetivas contra ele, sendo que uma das ex quase foi morta no mês de novembro. Uma delas reclama pensão alimentícia relacionada ao filho que ambos possuem. Na relação que durou 1 ano, houve o nascimento da criança. Em outro caso, que durou apenas 9 meses, o jovem não aceita o término do relacionamento. O sujeito está foragido. Bem, o telefone da Polícia Civil é o 181. Se alguém souber desse caso aí, desse homem que teve relacionamentos não duradouros com 3 mulheres, entre em contato com a polícia. A Polícia Civil está à procura desse homem aí. Terceira ponte em Colatina. Olha, a terceira ponte de Colatina, cidade da região noroeste do Espírito Santo, ainda está em projeto. Essa ponte está a cerca de 800 metros de extensão. A previsão é de que ela seja erguida no Rio Doce, na região do bairro Maria das Graças. R$2.517.000 é o valor estimado da empreitada. Há quem prefira que a obra seja realizada no bairro Honório Fraga. Eu também acho que ficaria melhor no bairro Honório Fraga do que em Maria das Graças, porque em Maria das Graças ia ficar perto da atual ponte existente. Não sei, mas isso aí vai depender do estudo dos técnicos e engenheiros. Prevenção contra a AIDS. Os postos de saúde dos municípios do Espírito Santo estão fazendo testes rápidos de HIV neste mês de dezembro, período dedicado à prevenção contra a AIDS. Nos 30 anos da doença, houve avanços no tratamento, mas ainda não existe cura. É preciso escolher parceiros para relações sexuais seguras e, em caso de necessidade, utilizar preservativos. Segundo especialistas, o atendimento aos pacientes é público do Sistema Único de Saúde. Bem, deixa eu ver outra notícia importante aqui. Essa notícia aqui: bicicletas de alto custo recuperadas pela Guarda Municipal de Vila Velha. Vamos falar essa notícia. Eu acho importante quando se recupera algum produto de roubo ou furto. Eu acho que a pessoa que recebe de volta um bem que foi furtado ou roubado, nossa, é uma alegria imensa. Então vamos lá. 14 bicicletas de alto custo foram encontradas de uma única vez com restrições de roubo e furto. Os veículos foram localizados no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, na região metropolitana da Grande Vitória. As bikes estavam no 3º andar de um imóvel. O porta-voz da Guarda Civil Municipal informou que houve denúncia anônima sobre a irregularidade. O suspeito informou que comercializa objetos na feira do bairro Airibiri, ou seja, compra e revende peças. Os guardas municipais já entregaram de volta aos seus titulares algumas das bicicletas. O homem cujo imóvel foram encontradas as bicicletas, este homem pode responder por receptação de produtos oriundos de origem duvidosa. Então, vamos ver aí, esses produtos têm origem duvidosa e ele vai ter que se explicar. Se explicar bem, fica livre, mas tem que dar a explicação à polícia, né? Lixo espalhado nas ruas. Olha, nas ruas do bairro Feu Rosa, na Grande Vitória, uma das vias públicas, aliás, não é uma só, né? Várias ruas, a gente fala uma, mas a greve durou, ela inclusive acabou essa greve. Então as ruas do bairro Feu Rosa, elas estavam nos últimos dias, eu acho que estão ainda hoje, estavam cheias de sacolas de lixo por conta da greve dos motoristas de carros coletores.
Em Vitória, no bairro Ilha do Príncipe, também há lixo acumulado na rua. O Sindicato dos Rodoviários garantiu que 70% dos veículos estiveram nas ruas nos últimos dias, como foi determinado pelo Poder Judiciário. Os representantes da Prefeitura ou das prefeituras da Grande Vitória também informaram que está sendo cumprida a ordem judicial e espera-se para logo normalizar a coleta de resíduos sólidos. Bem, eu tenho a notícia de que acabou a greve, só que eu vou falar no final desta edição, tá bom? Porque eu tenho outras informações para passar. Flamengo perde. O Flamengo perdeu nos pênaltis para o Racing após o empate no tempo normal e deixou a Copa Libertadores. O time argentino converteu as 5 cobranças e continua na competição continental. E o River passa. O River Plate venceu por 1-0 o Atlético Paranaense e segue na Copa Libertadores. Peixe também passa. Olha, o time de Pelé também passou para a fase seguinte. O Santos perdeu de 1-0 para a LDU no estádio da Vila Belmiro, mas mesmo assim se classificou, pois venceu a primeira partida em Quito, no Equador. Depois de Criciúma, cidade paraense atacada por assaltantes de banco. Olha, mais uma madrugada de terror na cidade, numa cidade brasileira, gente. Desta feita foi na cidade de Cametá, no estado do Pará, no norte do país. Houve tiroteio, explosão de banco e moradores reféns. Os criminosos fugiram e só libertaram os reféns na estrada. Uma pessoa foi baleada e morta. Meu Deus. A quantia roubada da agência não foi informada. O governador paraense Jader Barbalho disse que as ações estão sendo feitas para prender os criminosos. A cúpula da Segurança Pública investiga a quadrilha. Uma das linhas de investigação é verificar se há ligação com um crime parecido, acontecido em Criciúma, que sofreu também dias atrás uma madrugada de terror com o ataque dos assaltantes. Olha, em Cametá, o número de criminosos envolvidos nesse assalto à agência do Banco do Brasil seria de 20, olha, 20 assaltantes. Eles atacaram, inclusive, o quartel da Polícia Militar e utilizaram barcos para fuga. Pesquisa de preços. Olha, eu faço as minhas compras e passo os preços para vocês, que são meus seguidores. Olha aí, eu peço o cupom fiscal e passo os preços para vocês, tá bom? É importante, é uma pesquisa que eu faço aqui de uma maneira informal. Então, eu comprei no dia 2 de dezembro de 2020, quarta-feira, a seguinte mercadoria: água mineral gasosa da marca Cristal, 1,5 litros, R$ 2,49. Foi o preço mais barato que eu encontrei. Encontrei aonde? Na Real Mar Distribuidora Limitada, que popularmente é conhecida como Extrabom Supermercados, na Avenida Getúlio Vargas, número 517, no centro de Colatina. Telefone 3711-9299. Manchetes do jornal A Tribuna, jornal impresso e digital, de quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020. Ministério da Saúde define quem serão os primeiros a ser vacinados. Expectativa de imunizar 109 milhões e 500 mil brasileiros em plano dividido em 4 fases. A estratégia ainda é preliminar e só vai ser definida quando tiver uma das vacinas registrada na Anvisa. Seca no país já provoca risco de apagão e deixa a energia mais cara. Mais 5 prefeituras desistem de show de fogos no Réveillon. Anchieta, Piúma, Aracruz, Presidente Kennedy e Fundão também cancelaram eventos na praia. Queima de fogos em Camburi no ano passado. Uma foto de capa aqui interessante, né? Sobre o Réveillon do ano passado em Camburi. Vamos a outra notícia. Fim de sonho. Campeão eliminado. É a queda na Libertadores do Flamengo. Queda para o Racing da Argentina nos pênaltis, o que aumenta agora a pressão sobre o rubro-negro, que só disputa o Campeonato Brasileiro a partir dessa saída da Libertadores. Tem uma fotografia de capa aqui. Bandidos se especializam em assaltar e sequestrar motoristas
de aplicativo. AT2, temos de aproveitar mais as pequenas coisas da vida. Dados pessoais valem mais que petróleo, diz especialista. Suplemento, construtoras vendem quadros. Como é que é? Suplemento é um caderno especial da Tribuna, ontem, dia 2 de dezembro de 2020, quarta-feira. Construtoras vendem 4 imóveis por dia em Vitória, olha. E a coluna do Gilmar Ferreira, ele fala sempre de esportes. Cruel saber que as séries A, B e C estão sendo decididas pela eficiência sanitária dos clubes. Prefeito de Colatina, prefeito eleito, Guerino Balestrassi, encontra-se com ministros em Brasília. Olha, não foi só o prefeito atual que foi a Brasília, não. O prefeito eleito, Guerino Balestrassi, também esteve em Brasília. O prefeito eleito de Colatina, João Guerino Balestrassi, do PSC, esteve em Brasília, onde se reuniu com os ministros da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, das Comunicações, Fábio Faria, da Agricultura, Tereza Cristina, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Foi a primeira reunião após a sua eleição para o terceiro mandato de prefeito colatinense. Também viajou a Brasília, como já disse, o prefeito atual, Sérgio Meneghelli, que manteve uma reunião de meia hora com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Presidente do Brasil e do Paraguai visitam obra de nova ponte entre Brasil e Paraguai. Olha, que notícia importante, hein? Aliás, eu conheço muitos colatinenses que já foram ao Paraguai. Já foram visitar, fazer turismo. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, visitaram as obras da ponte. A ponte que está sendo construída, que se chama Ponte da Integração. Fica no Rio Paraná. Quando estiver pronta, ela ligará os dois países, ampliando as relações comerciais e desafogando o trânsito na Ponte Internacional da Amizade. A previsão é de que a segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai fique pronta em 2022 e seja usada especificamente por veículos de carga que passam pela Ponte da Amizade, hoje o principal corredor logístico entre os dois países. A obra também trará mais conforto e segurança para os turistas. Olha aí, então é importante, né, essa nova ponte. Vamos lá, outra notícia: kits para testes de Covid em falta em Colatina. Vamos ver o que está havendo, hein? A testagem para a Covid-19 está centralizada na unidade de saúde do bairro São Silvano, em Colatina, na região noroeste do Espírito Santo. A informação é da secretária municipal de saúde, Camila Salles Holdi, acrescentando que houve dificuldade para a entrega do teste antígeno por parte do fornecedor. Então, a prefeitura adquiriu, comprou, mas houve dificuldade, atraso na entrega. A demanda está tão alta que até esse insumo importado para atender a população está faltando. Em breve, os estoques estarão com a quantidade normal de kits para os exames. A secretária disse ainda que a primeira onda do novo coronavírus ainda não passou. O que houve foi uma leve queda de casos num determinado momento e agora as chances de contágio voltaram. Do dia 2 de novembro a 2 de dezembro, houve 16 óbitos e 1.613 novos casos. Vamos lá, famosos agora, hora de falarmos aqui dos artistas, das celebridades. Palmirinha internada, olha, é uma grande comunicadora, uma senhora nonagenária, mas que tem uma boa comunicação. Vamos ver aqui. A culinarista e apresentadora de programa de receitas na televisão, conhecida como Palmirinha, o nome dela é Palmirinha Onofre, o sobrenome. Ela, de 91 anos de idade, ela foi internada novamente. Vamos torcer pela sua recuperação. Meses atrás, ela também passou por um hospital. Agora, o problema é um distúrbio metabólico, com falta de sódio no corpo. Cantor Genival Lacerda no hospital. O cantor de forró nordestino
Genival Lacerda está internado após ser acometido de um acidente vascular cerebral, AVC, e também contrair a Covid-19. Um filho está cuidando dele. Mais uma pessoa famosa no hospital. Nissete Bruno continua internada. Eu já falei, mas ela permanece internada até o fechamento desta edição. Permanecia internada. A veterana atriz Nissete Bruno, de 87 anos, permanece internada num estabelecimento hospitalar do Rio de Janeiro, capital fluminense. Ela vem recebendo tratamento contra a Covid-19. Uma filha informou que sua mãe vinha cumprindo o isolamento social durante 10 meses sem sair de casa e teria sido infectada por um parente que mais recentemente a visitou, sem saber que estava com o novo coronavírus. Partilha de bens. Olha, depois de um mês da morte do intérprete do boneco Louro José, o ator Tom Veiga, a sua família se reuniu por Skype, ou seja, virtualmente, a fim de participar das tratativas relacionadas à partilha de bens. A divisão da herança não deverá ter maiores problemas, pois Veiga deixou um testamento. O testamento é bom porque ele define para onde vai todo o dinheiro, né? Ditado popular. Olha, aqui tem um ditado popular que eu vou falar para vocês. Não sei se vocês concordam com este ditado popular, mas existem. Os ditados existem e de vez em quando eles são citados por uma ou outra pessoa. Para os meus amigos, tudo. Para os meus inimigos, a lei. Para os meus amigos, tudo. Para os meus inimigos, a lei. Tem alguma razão de ser esse ditado, né? Olha, eu vou fazer um comentário também. Duas mulheres homoafetivas se separaram após vários anos de união estável. Agora vivem as turras por conta da divisão de bens. Seria algo em torno de R$1 milhão. Mulheres que tinham uma união, moravam juntas, como se fosse um casal mesmo. Uma delas é muito famosa. Após a separação, né, cada uma fica do seu lado falando mal da outra. Isso é que é uma situação difícil de ser controlada, hein? Cada uma fica do seu lado falando mal da outra. Houve, inclusive, uma ação por agressão que a justiça não acatou. Então, uma parte fez essa acusação. A parte que viu sua ação não progredir ficou inconsolável e continua falando mal da ex-companheira. Olha, é interessante isso, né? Bem parecido com alguns casos de heterossexuais, quer dizer, de casais entre homem e mulher que se separam e a partir de então vivem brigando. Entre homoafetivas, entre mulheres, parece que não é diferente, né? Enquanto estão vivendo juntas, é meu bem para cá, meu bem para lá. Separou, é meus bens para cá, né? Meus bens para lá. Alguns dizem que a mulher tem mais sensibilidade, mais compreensão que o homem, mas isso aí parece ser história do passado, né? Ou então história de carochinha, né? Na hora da divisão aí, não tem nada de sensibilidade, de compreensão, né? É cabeça de homem e de mulher a mesma coisa. Meu Deus do céu, que briga! Energia. Minério nuclear é produzido para gerar energia. Olha, notícia importante, hein? O Brasil retomou, depois de 5 anos, a produção de urânio. O anúncio ocorreu em cerimônia na Unidade de Concentração de Urânio das Indústrias Nucleares do Brasil, INB, no município de Caetité, e contou com a presença do ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque. Durante o evento foi feita uma detonação, simbolizando o início da lavra a céu aberto na mina do Engenho. Trata-se de uma determinação do presidente Jair Bolsonaro, uma conquista para a INB e também para o país. Representa um fator importante para a geração de empregos e recursos para a região sudoeste da Bahia.
segundo o ministro Bento Albuquerque. De acordo com o Ministério das Minas e Energia, numa primeira etapa, a nova unidade tem capacidade para produzir 260 toneladas de concentrado de urânio por ano, mas a expectativa para 2025 é de que esteja produzindo 1.400 toneladas de concentrado de urânio. E até 2030, 2.400 toneladas anualmente. Então, a retomada é a primeira fase para consolidar a proposta de tornar o Brasil autossuficiente e um exportador de urânio. No Brasil, segundo o assistente para a governança do setor nuclear do Ministério das Minas e Energia, Eduardo Grandcourt, o urânio é utilizado basicamente para a produção de energia dentro das usinas nucleares e para a propulsão nuclear de submarinos. Então, olha, importante, né? Energia e a propulsão dos submarinos das Forças Armadas, da Marinha de Guerra do Brasil. Saúde, cai o número de casos e mortes causadas pela AIDS no país. Olha, uma notícia importante, porque em 1º de dezembro, no último dia 1º de dezembro, foi comemorado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E o Ministério da Saúde apresentou dados que mostram queda no número de casos de detecção e de mortes pela doença no país. Entre 2012 e 2019, houve um decréscimo de 18,7% na taxa de detecção de AIDS. Já a taxa de mortalidade teve queda de 17,1% nos últimos 5 anos, entre 2015 e 2019. Então, são informações. Atualmente, cerca de 920 mil pessoas, olha só, atualmente, 920 mil pessoas vivem com o vírus HIV no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Dessas 920 mil pessoas, quase 1 milhão, né? 89% foram diagnosticadas e 77% fazem tratamento com medicamentos antirretrovirais, que são remédios para impedir a multiplicação do vírus no organismo. Os medicamentos são distribuídos gratuitamente pelo governo federal através do SUS, Sistema Único de Saúde. Em 2020, até outubro, cerca de 642 mil pessoas estavam em tratamento antirretroviral. Em 2018, eram 593.594 pessoas em tratamento. A notícia completa eu vou deixar no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Então, se você quiser tirar dados, copiar, está lá no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vou deixar no resumo de notícias desta quinta-feira, 3 de dezembro de 2020. Termina a greve de motoristas de coletores de lixo. Opa, até que enfim, gente. Até que enfim, pessoal, vai ter um alívio aí, vitória. Na grande vitória, na verdade. Os motoristas de carros coletores de lixo encerraram o movimento grevista nesta quarta-feira, 2 de dezembro de 2020, depois de 10 dias de paralisação dos trabalhos. A expectativa é de que já nesta quinta-feira, 3 de dezembro, portanto, comece a ocorrer a regularização da coleta dos resíduos nas cidades da região metropolitana da Grande Vitória. Há muito lixo acumulado em diversos bairros, o que exigirá um trabalho redobrado para normalizar a situação de limpeza. Decreto do governo, olha só, um decreto que está causando indignação no representante do setor de eventos. Decreto do governo do Espírito Santo proíbe shows no estado. Um decreto do governo do estado do Espírito Santo prorroga a proibição para casas de shows e boates abrirem. Meu Deus do céu. Se já estava difícil a situação, vai ficar pior ainda, né? Até shows em praças públicas estão proibidos, segundo o subsecretário de Saúde, Luiz Carlos Reblin. Para o representante da categoria, quanto mais proíbe, mais a população busca essa diversão onde ela existe. Ele falava de locais que abrem, funcionam sem autorização. Ele disse que o setor de eventos está cada vez mais afetado.
O diretor da Abrap, Pablo Pacheco, disse que a cadeia de entretenimento e turismo ficou bastante afetada pela medida governamental. Porta-voz do governo do estado disse que está agendada para esta quinta-feira uma reunião com representantes do setor. Vamos esperar que seja, pelo menos, flexibilizada essa atividade, que ela adote medidas de segurança sanitária, mas que funcione. Os cinemas estão autorizados a abrir, com as medidas de biossegurança. Ministério da Saúde vai buscar vacina de excelência, diz o general Pazuello no Congresso Nacional. Ele reafirmou que a população não será obrigada a se imunizar. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele esteve, então, no Congresso Nacional. Ele disse nesta quarta-feira, 2 de dezembro de 2020, que o Ministério busca uma vacina segura, eficiente e de excelência contra o novo coronavírus. Ele também reafirmou que, no que depender do governo, a população não será obrigada a se imunizar contra o vírus que causa a Covid-19. Até o momento, e isso é a posição do Ministério, o presidente da República também tem essa posição, a estratégia será a de não obrigatoriedade da vacina. Trabalhar com campanhas de conscientização, trabalhar com disponibilidade em todas as pontas e trabalhar pelo padrão da vacina. Uma vacina campeã, uma vacina com resultados sem efeitos colaterais. Só passará pelo governo a vacina com essa excelência, disse o general Eduardo Pazuello. Quero deixar isso claro, olha só o que ele falou lá no Congresso. A vacina terá que ter excelência. E haverá uma grande campanha de conscientização. Com isso, vamos ter uma procura muito grande e não uma obrigatoriedade, disse Eduardo Pazuello durante a audiência pública na comissão mista do Congresso que acompanha as ações do governo no combate ao Covid-19. É importante a gente falar sobre isso, porque ainda não tem uma vacina no Brasil. Nós falamos aqui agora há pouco que o governo da Inglaterra aprovou uma vacina da Pfizer, mas nem toda vacina que serve para um país pode servir para o outro. As condições de cada país são diferentes. Então não temos ainda nenhuma vacina aprovada no Brasil. Acredita-se que até março de 2021 essa campanha possa acontecer, Durante a audiência, o ministro, inclusive, disse que o Brasil tem a maior programação de imunização do mundo. Distribui anualmente 300 milhões de doses de vacinas diversas. O país conta com mais de 37 mil salas de vacinas, com refrigeradores a temperaturas que variam entre 20 graus negativos a 8 graus positivos. O Ministério da Saúde está em fase de aquisição de 300 milhões de seringas e agulhas para essa vacinação específica, essa da Covid. Segundo Pazuello, estão sendo repassados em torno de 42 milhões de reais para a modernização de parte dessa rede de refrigeradores do Programa Nacional de Imunizações. Então, a notícia completa eu vou deixar no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, lá no resumo de notícias. Chegamos ao final de nosso informativo desta quinta-feira, 3 de dezembro de 2020. Dias de Santo Hilário, São Cláudio e São Francisco Xavier. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor, a paz de Deus. Acredite, Ele nos traz a paz. Se você pedir, se você quiser, se você orar, eu quero. A paz de Deus é algo sensacional. Uma palavra simples. A paz de Deus é wonderful.